sem o fruto do Espírito, os dons espirituais só manifestam você. Sem o fruto, os dons só manifestam você. A Bíblia nos ensina que Deus concede dons espirituais à igreja. Para quê? Para edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. No entanto, também nos revela que existe algo ainda mais essencial do que o dom. É o fruto. É o fruto. E no decorrer dessa mensagem você vai perceber, e nós vamos citar texto que você já conhece, para você perceber que sem o fruto, você pode ser cheio de dons, mas você pode não subir. Você pode não subir. Você pode ser usado, mas você pode não subir se você não tiver o fruto. Efésios 4, 12 a 14 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de sermos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Nós estamos vivendo um tempo onde as redes sociais estão cheias de profetas, de reinventores da roda, de reinventores da palavra de Deus. A Bíblia diz para a gente ter cuidado com essas pessoas que nos induzem ao erro. A gente já viu de tudo, que não precisa se batizar, que não precisa ser membro enxertado na videira para tomar ceia. Nós já ouvimos de pastores que não tem problema os seus pecados, está tudo certo, Deus é bom, o inimigo não presta e todo mundo vai morar no céu. A gente já ouviu pessoas crentes dizendo que isso aqui é um livro que contém alguma coisinha de Deus, mas a maior parte é ideia de homens e mulheres. Que isso aqui não é bem assim. A gente já ouviu de tudo isso por aí. E o texto aqui diz que isso aqui é para nos preparar, é para preparar os santos. Nós somos santos porque fomos purificados e lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Ele fala que é para edificar o corpo, fortalecer o quê? A igreja. Não é só o indivíduo, não é só o profeta, o mestre, o doutor, não. Fala de alcançarmos a unidade na fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Unidade da fé. Se você não crê 100% nisso aqui, hoje é noite de aceitar Jesus. Hoje é noite de você chegar a fazer uma aliança de verdade. Porque de Deus não se zomba, não conseguimos enganar a Deus. Então nós precisamos da unidade da fé. Ah, pastor, mas eu conheço pouco a palavra. Semana que vem tem CT VIP. Segunda-feira tem Noite da Conquista. Terça-feira tem célula. Quarta-feira tem célula. Quinta-feira tem encontros de fé. Sexta-feira tem célula. Domingo de manhã, CT VIP. Domingo à noite, celebração.
você só é ignorante do conhecimento disso aqui porque você quer. E corre um risco de você não estar nesse corpo, nesse grupo, que diz que é unidade, estarmos unânimes com relação ao conhecimento e à fé nessa palavra. Ah, pastor, mas ali tem coisa muito complicada, Velho Testamento, Novo Testamento. Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai abrir seu entendimento e vai te libertar para compreender que isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um presente gigantesco para o ser humano. Que livro maravilhoso, que coisa linda. Isso aqui te ajuda em tudo, seja qual for a situação, ele te preenche todos os vazios, e é através desta palavra que a depressão vai desaparecer, que a doença vai desaparecer, as dúvidas vão ser sanadas, e a gente vai pular e saltar de alegria na presença do Senhor. Tudo isso, como eu já disse, é para atingir a plenitude de Cristo, a estatura, buscarmos no conhecimento, na unidade, e unidade é comunhão, a gente alcançar essa estatura. Não vai ser possível, 100%? Não, mas quem busca, encontra. Quem busca, encontra. E em nome de Jesus, que você nesta noite se localize, se encontre, se entregue, se renda aos pés de Jesus, porque o propósito é que a gente não seja mais criança, levado por todo o vento, por onda, por doutrinas malignas. Doutrina é palavra de Deus, para nós, os cristãos evangélicos. Doutrina não é cabelo, não é roupa, não, isso é costume. Doutrina é palavra de Deus, e nós precisamos, os cristãos evangélicos, crer 100% na palavra de Deus. Se você não crê 100%, você não é um cristão verdadeiro, você é um religioso, um flutuante, você simpatiza com a fé cristã evangélica, mas realmente o teu nome não está escrito no livro da vida. O Senhor não nos quer pela metade, Ele nos quer de forma completa. Ah, mas não tem mais, desculpa, com Jesus não tem mais. Você se entrega ou você não se entrega. Meio crente não vai para o céu, porque se Jesus fosse meio salvador, o outro seria o maligno, a outra metade seria do maligno. Então o texto aqui é bem claro, nós precisamos usufruirmos dos benefícios através dos dons e dos frutos, mas um precisa do outro. Mas o mais importante do que ser usado como profeta, como mestre, como curador, é ter uma vida de atitudes que glorificam a Deus. Vivemos dias em que muitos querem operar dons. Vocês já perceberam? Tem pessoas nas redes sociais que se auto-intitulam apóstolos, profetas, um monte de coisa. Mas se você observar, e sempre vai ter alguma coisa, tipo o Fuxico Gospel, falando alguma coisa das vaidades daquela pessoa, que às vezes são extremamente extravagantes, as vaidades dos grandes. E o povo adora uma profecia, o povo adora uma revelação, mas daí você vai conhecer o revelador. Meu Deus, os frutos são uma vergonha. Estamos vivendo dias complicados, como falamos de manhã. Deus tenha misericórdia da igreja. Quanta vaidade, quanta preocupação em deixar essa herança para o filho, em ficar tudo isso na mão da família do pastor. A igreja é do Senhor, a igreja não é de um homem. Os homens que se submetem a Deus são instrumentos de Deus para ajudar, para facilitar a vida da igreja. Não tomar posse de nada. Nós não fomos chamados para ser os donos das pessoas ou do lugar. Graças a Deus a nossa igreja tem um CNPJ.
E o CNPJ da igreja não é o meu CPF, nem da minha esposa e muito menos dos meus filhos ou dos meus irmãos ou líderes mais chegados. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus, a igreja permanece. Nós podemos perecer, nós podemos partir, mas a igreja permanece. Vivemos dias em que muitos querem operar dons, mas poucos querem ser transformados no caráter para viver novas atitudes. Meu Deus, como a gente precisa mudar. É uma luta, eu sei, é uma luta, mas eu preciso mudar, você precisa mudar. Do jeito que você está, pode não dar certo. Você pode estar num caminho paralelo, achando que está no caminho, e o Espírito de Deus habita em você. E se você fizer uma análise profunda, pura, correta, você vai ver que precisa mudar. A igreja não tem que se adaptar a você, somos nós que nos adaptamos à igreja. Há 8 anos atrás, quando nós chegamos aqui, o Senhor deu uma visão para mudar o jeito da igreja. A gente tinha no máximo 15 pessoas, e Deus fez isso aqui. Deus fez isso aqui. Ele usa instrumentos, e aqui todos somos instrumentos de Deus. Você só não é se você não quiser. Mas Ele nos chamou, Ele nos uniu neste lugar aqui para viver uma visão, uma revelação. A outra igreja tem um pastor que recebeu uma visão, uma revelação. Eles são diferentes. Sim, sim. Já pensou se todo mundo fosse igual a você? Que chato. Já pensou se todo mundo fosse igual a mim? Que muito chato seria. Meus irmãos, existem vários ministérios, mas é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus que opera em todos aqueles que confessam, como nós confessamos louvando ao Senhor aqui, que Jesus é o Senhor, é o Salvador, Ele é o único. Então nós precisamos transformar os nossos caráteres. E dom, você pode ser usado em sonho, em visão e revelação. Mas se você não tiver uma vida de atividades, de ações e decisões, que mostre que você é um cristão, que obedece a Cristo, você vai nadar e morrer na praia. E a gente vai chegar nesse versículo. O resultado e o perigo da gente querer ser usado nos dons, mas não viver o fruto. Quando não há fruto, o dom deixa de glorificar a Deus e passa a exaltar a mim e a você. É como você já conhece. Se eu entrar na rede social e falar em mistério um pouquinho, e soltar umas profecias só de benefício, tipo caixinha de promessa, tá? Irmãos, bomba, estoura de curtidas, de compartilhamento, de seguidores. Mas se a gente fala, olha, você pode vir como você está, mas você não pode permanecer do mesmo jeito que você chegou, você precisa de mudança, uma transformação, uma busca pela estatura do varão perfeito, uma busca pela unidade do corpo de Cristo, baseado na fé, palavra de Deus. Não tem jeito, se a gente falar desse jeito, sem curtida. Mas se a gente ficar lançando profecias ao vento, aquelas profecias genéricas, aqueles negócios, olha, tem uma caneta, eu vejo uma caneta e você assinando um contrato, olha, eu vejo você com a chave de uma casa, olha, eu vejo você com um carro, olha, você que está com dor na coluna, você vai ser curado hoje. Você que entrou aqui com dor de cabeça, você vai ser curado. É possível tudo isso, mas debaixo do temor. Não para manipular as ovelhas do átrio de Jesus. Isso é chamado de falso profeta, falso pastor, falso discípulo, e a gente precisa tomar cuidado com o perigo de querer se aparecer através dos dons, e na hora que abre a sua vida, o seu livro, os seus frutos
são complicados e a gente também vai falar dos frutos da carne. Então nós precisamos dar fruto. 1 Coríntios 13:1. Isso é muito bonito, é poético. Já teve até música com relação a esse versículo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o metal que soa, só faço barulho. Só dom, sem fruto, manifesta o barulho de quem é você. E lá no fundo, todo mundo vai dar uma cavucadinha e vai ver que você tem frutos que não geram vida eterna, geram mais a morte eterna. Não basta, não fique preocupado com dons. O Senhor distribui eles como Ele quer, mas nós buscamos ao Senhor. Para a gente entender dons e frutos, ou frutos e dom, precisamos compreender a diferença um do outro. Então, primeiro, dons são concedidos, o fruto é desenvolvido. Eu aceitei Jesus, está tudo certo, eu fumava, eu continuo fumando, eu bebia, eu continuo bebendo, eu adulterava, eu continuo adulterando, eu era corrupto e continuo sendo corrupto, eu era viciado em pornografia e continuo viciado em pornografia, eu adoro um palavrão e continuo no palavrão. Não. Você precisa mudar. Dons o Senhor distribui, mas é bom você sempre fazer a tua parte. E o fruto é desenvolvido. Eu decido não roubar mais, não me prostituir mais, não ser corrupto, não ser mentiroso, não ser hipócrita, não ter dupla personalidade, não ser aquele cara que domina o achismo. Não, nós precisamos mudar. Gálatas 5, 22, 23a. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os irmãos aí, os estressados, os irmãos sanguíneos, os irmãos coléricos, né? Dizem aí que isso não muda. Muda. Domínio próprio. O Senhor, Ele te dá a capacidade de usufruir desse fruto. Domínio próprio. Os dons espirituais são dados pela graça de Deus, mas nós podemos demonstrar o nosso desejo de receber esses dons através do jejum, santificação, pureza, leitura da palavra, orando sem cessar. Eu não consigo entender como que a vida de crentes que se dizem cristãos e às vezes passa um dia sem fazer uma oração. Não tem lógica. Não tem lógica. Você não conversa com o teu Senhor, com o seu mestre, com o seu Salvador, com o seu amigo fiel, com o seu conselheiro em excelência. Não tem como. Mas não tem como. Quando você fala que não dá tempo, é porque você está dizendo que Deus errou na formação do tempo, das 24 horas. Pastor, o senhor nem imagina como é a minha vida, não dá tempo. Se você falar isso aí, desculpa, mas você está falando o que o Satanás adora, empurrar goela abaixo aí em você. 24 horas é um tempo excelente para tudo, para tudo. É por isso que a gente tem tempos especiais. A gente tem um tempo de ir no banheiro, a gente tem um tempo de tomar café, tempo de almoçar. Alguns de nós, no serviço, vai no banheiro e às vezes demora um pouquinho a mais. Crente não faz isso, é claro. Crente vai no banheiro quando está com vontade e volta rapidinho para o seu setor. A ideia é essa. Crente que vai no banheiro e fica sentado lá, cuidado, disseram, a ciência diz que se você ficar sentado na posição do número 2 muito tempo, você pode adquirir algumas doenças e algumas coisas podem
folgar mais embaixo e vai te gerar uma série de outros problemas. Cuidado, nós não somos enganadores, nós não podemos fazer isso. Nós somos vitrines de vidros sensíveis, que o mundo está doidinho para quebrar. Se você vacilar, o inimigo vai te entregar para alguém, que é inimigo também, e quando você for demitido, a culpa é tua. Não põe culpa nem do diabo nem de Deus, porque nós fomos feitos para dar frutos, que revelem Jesus na minha e na sua vida. E eu não consigo imaginar Jesus enrolando para fazer o milagre, Jesus enrolando para o tempo passar e tal. Não, quando chegou a hora, Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, que seja feita a tua vontade. O vacilo é nosso. Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas a unção e o poder de Deus para nós que vivemos, temos dons, mas usufruímos do dom, do poder do dom, através de uma vida íntegra, através do fruto. Aí nós vamos dizer: Senhor, eu não queria fazer, eu não gosto disso, mas o Senhor me direcionou para isso. Amém, seja feita a tua vontade. Você vai lá e vai fazer com excelência, e vai fazer com excelência. Assim nós vivemos, podemos usufruir da manifestação dos dons. Lá no serviço, você chega lá no serviço: puxa, fulano, tive um sonho com você, a situação estava complicada, nossa, eu vi você num buraco e tal. Daqui a pouco você sai e o seu fruto é palavrão, mentira, fuxico. Não é nem gospel, né? Porque quando a gente está fuxicando com um crente, é fuxico gospel. Quando a gente está fuxicando com não crente, não é fuxico gospel, né? Já é fuxico satânico. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos dar frutos, e se você der fruto, com certeza Deus vai te usar, e a tua palavra será confirmada pelo Senhor. Então cuidado, você quer ser usado pelo dom, você quer profetizar, tudo bem, mas você tem que buscar uma vida íntegra. Como que vai ser visto isso? Através dos frutos. Você é diferenciado, nós somos diferenciados, nós não somos enrolões, nós não fazemos pela metade, tudo que nós buscamos fazer é com excelência. Dá tempo? Dá tempo. Não dá tempo? Eu vou explicar por que não dá tempo. Dá para começar hoje e terminar amanhã, dá para terminar em tanto tempo, e a gente vai fazer. Os percalços da vida virão, mas nós manteremos a nossa integridade, ensinando, orientando, compartilhando as dificuldades por isso ou por aquilo. Nós precisamos ter uma vida assim, um livro, ministração da Ana Paula de 4, 5 anos atrás. A nossa vida é um livro aberto, onde as pessoas às vezes não vão ler a Bíblia, eles vão ler a sua vida, e eles vão ler a sua vida como? Através dos frutos. Se você é cheio de dons, mas os seus frutos são de Gálatas 5, eu acho que 21, que nós vamos ler ainda, é problema, frutos da carne. Você não vai ser honrado, você não vai ser respeitado, pelo contrário, você manifesta o inimigo na sua vida, achando que está manifestando a Cristo, e isso não vai. Então você precisa, dentro dos dons que você almeja, e Deus distribui como quer, eu posso, através do jejum, da santificação, da pureza, da leitura da palavra, da oração, eu posso alcançar com mais facilidade, ser um instrumento de Deus através dos dons. Já o fruto do Espírito é resultado de uma vida de comunhão, obediência, sacrificando os nossos desejos carnais e vivendo uma transformação constante. Ninguém aqui chegou no clímax, estou no topo, cheguei no 100% da perfeição. Não tem de maneira nenhuma. Só teve um, só tem um e só terá um: Jesus. Então, em nome de Jesus, os dons é um presente que Deus nos dá
eu posso demonstrar para Deus que eu almejo ser usado com os dons. Mas segue-se a responsabilidade das atitudes que são o fruto, que eu e você precisamos dar. Porque você pode profetizar e, como eu disse, se o seu fruto não for de exemplo e de inspiração para as pessoas, glorificando a Deus e a Cristo Jesus nosso Senhor, cuidado, você está atrapalhando a obra de Deus. E Deus não é brasileiro, Ele não vai dar um jeitinho em tudo, Ele não vai fazer um pacote e jogar todo mundo no céu. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então, cuidado com, sacrifique os seus desejos carnais, os seus achismos, sacrifique tudo isso, porque isso aí não traz benefício nenhum, pelo contrário, só malefício para você, para a sua família e para as pessoas que estão em volta de você. Uma pessoa pode ter dom e ainda ser imatura no caráter. Por isso, dom sem fruto não revela Cristo, revela apenas habilidades sem transformação interior. Eu posso olhar para uma pessoa aqui e citar uma e falar, nossa, ela está com o olho pequenininho assim, né? Eu falo, nossa, Deus me revela que você está cansado. Ridículo. Mas dependendo da necessidade daquela pessoa receber uma palavra de Deus, ela pode sentir. Ver uma pessoa, a irmã Patrícia passando e mancando aqui, falou, irmã Patrícia, xará, canta, eis que te digo, minha serva. Não, se eu vi, eu posso, com amor, ministrar sobre a vida dela, mas revelar o que não foi revelado, não, de jeito nenhum, você chega na casa de uma pessoa doente, e a família está desesperada para que você lance uma profecia que ela vai receber saúde e vai viver. Não, se você não receber, não fale. Já fiz isso aqui. Uma profeta foi numa casa e falou que a pessoa ia viver. Eu fui lá, orei, chamei a pessoa, falou, olha, eu não vi nada que seu pai vai viver e vai ser restaurado. Desculpa, o profeta falou, mas eu não sei aonde que ela arrumou isso aí. O que eu estou vendo é que o seu pai não está bem. E é uma grande probabilidade dele morrer. O que ele precisa é ficar firme com Jesus. Só isso. Depois de um tempo ele morreu. Eu não tenho que lançar uma profecia para te agradar. Isso faz parte dos falsos profetas. Isso faz parte de eu usar habilidades pessoais. E a gente tem, alguns de nós têm. Alguns de nós têm algumas habilidades. Mas isso não quer dizer que você está recebendo revelações. Mas você pode. Se você receber e falar, em nome de Jesus, o Senhor me revela tal coisa. Olha, você está usando o nome que está sobre todo o nome. Cuidado para você não estar sendo instrumento do inimigo. Só porque você acha o que você acha. Então, em nome de Jesus, cuidado. Os dons são presentes, concedidos, e eu posso buscar. Mas o fruto é você que decide, é você que desenvolve. O fruto que a gente já leu aqui em cima, né? Que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é fácil. Não é fácil de maneira nenhuma. Então, cuidado de você querer se aparecer sendo usado pelos dons, mas os seus frutos vão te entregar que você, na verdade, é um falso profeta, é um falso cristão, é um falso discípulo, é um falso pastor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se os dons podem operar sem maturidade, que podem, eu já vi pessoas não crentes falando, sendo instrumentos de Deus para falar com crente. Eu já vi bêbado trazendo palavra para crente que era verdade, chamando atenção. Isso não quer dizer que o bêbado vai para o céu. Deus não quis usar a mula nem a pedra, Ele usou o que tinha ali. E você estava tão ruim na comunhão que Ele teve que usar um bêbado, uma prostituta, uma pessoa não crente, um desviado, para te reorientar. Você está tão mal
de não ouvir e compreender a voz de Deus, que Deus acaba usando esses instrumentos e Ele usa quem Ele quer. Então nós precisamos rever os nossos conceitos e nos abrirmos mais à sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e de corrigirmos as nossas atitudes, porque precisamos dar frutos que gerem para a vida eterna. Precisamos dar frutos que digam: nossa, você é crente, né? Discípulo de Jesus. É assim que você vai ser reconhecido, é assim que você precisa ser reconhecido. Não é pela profecia, é pelo fruto, pela vida íntegra, a vida na vida, a vida de entrega diária ao Senhor. Se os dons podem operar sem maturidade, o que acontece quando eles não acompanham o fruto? É 2. Tópico 2. Sem o fruto do Espírito, o dom revela o ego, não Cristo. Já vi muito profeta. Na porta dessa igreja, uma vez uma pessoa falou: eu fui ungida a profeta. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu me senti humilhado. Falei: meu Deus, a pessoa com um ego inflado, inflamado, inchado. Meu Deus, tem misericórdia. Para você dizer que você é um profeta de Deus, você precisa dar muito fruto. Para mim e para você, tá? Não estou falando só com vocês não, primeiro falou comigo. Sem o fruto do Espírito, o dom revela o ego, não Cristo. Mateus 7, 22, 23. Os dons podem operar na sua vida e você não ser salvo. Cuidado. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, Jesus diz: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus. Sem o fruto do Espírito, o dom revela o ego. Você precisa, toda vez que você falar em nome do Senhor, toda vez que você precisar tomar uma decisão, toda vez que, seja onde for, você precisa pensar nisso. Se Deus te usar, Ele está te usando porque você é um recurso ou porque você é um instrumento de Deus e tem uma vida íntegra, que tem frutos de quem é realmente discípulo de Jesus. Cuidado, às vezes a gente inflama porque foi usado de alguma forma através dos dons, mas daí a gente segue sem dar fruto, sem mansidão, sem amor, sem temperança, sem amabilidade, sem domínio próprio. Cuidado, isso é perigoso. Gálatas 5, 19 e 21. Já que sem o fruto do Espírito, o dom que revela, na verdade, o dom revela só o ego, não Cristo. Olha o que a tua carne pode manifestar. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21, palavra do Senhor. Aleluia! É Deus que está falando. É Deus que está falando. Você viu que tem obra da carne que eu encaixo, você encaixa. A gente se encaixa em alguma coisa que eu me encaixo. Às vezes nos ciúmes, na ira, sou top. Me iro com a facilidade. Mas daí o Senhor me dá um safanão.
e eu tenho que retroceder e pedir perdão. Terrível. Ódio? Nem tanto. Idolatria? Nem tanto. Inveja? Embriaguez? Não. Imoralidade sexual? Não. Impureza? Libertinagem? Feitiçaria? Também não. Discórdia? Sim, às vezes. A gente se encaixa nessas coisas. Não deixe essas coisas inundar a sua vida. A gente busca viver uma fé íntegra. Eu morro de medo de vacilar em alguma coisa e não ser achado no livro da vida. Porque não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma palhaçada que o diabo colocou no meio das igrejas através de alguns homens. Eu posso profetizar, mas eu posso ter imoralidade sexual. Eu posso profetizar, mas eu ser um impuro, um libertino, um idólatra. Um idólatra de esposa, de trabalho, de carro, de roupas. Um idólatra de rede social. Ui, agora pegou. Porque uma boa parte de nós aqui gasta muito tempo na rede social e com certeza um pouquinho de tempo às vezes na leitura da palavra. Idolatria. Idolatria. Eu tenho que abrir meu Instagram todo dia. Eu tenho que abrir meu WhatsApp todo dia. Eu tenho que ver o que está rolando todo dia. Você vê, irmão? Foi enxertado devagarzinho isso. No mundo e na igreja. Às vezes a gente tem tempo para ver um monte de coisa, mas não tem um minuto a mais para Jesus. Precisamos tomar cuidado. Sem o fruto do Espírito, o dom revela o ego no cristão. Jesus deixa claro que é possível profetizar, expulsar demônios, operar milagres sem realmente viver uma vida de relacionamento com Deus. É possível, o texto diz. Eu não fiz isso. Quem é que expulsa demônio? São os crentes. São os crentes. Quem é que realiza milagre? Uma boa parte são os crentes. Porque eu já participei de reunião religiosa e como eu já fui budista, no budismo também conta milagre. Está encaixado aqui. Eu fiz isso e aquilo no teu nome. Nem te conheço. O mais perto da linguagem mais antiga aí diz assim: apartai-vos de mim, não te conheço. Mas eu fui usado. Não te conheço. Não te conheço. Quando não há fruto, o amor, a mansidão, o domínio próprio, o dom se torna uma vitrine do ego. A pessoa até impressiona pessoas, mas não glorifica a Deus. Às vezes você vai ser tipo uma pedra. Só tem uma pedra ali, eu vou usar essa pedra. Não é meu discípulo, não é o meu filho amado, não é uma nova criatura. É um religioso lá dentro da igreja, é um frequentador de igreja, é um flutuante. Eu vou usar ele. Eu tenho que usar alguém, eu vou usar alguém. Mas isso não te garante. O que te garante ser conhecido como discípulo de Jesus é pelos frutos que eu vou te conhecer. Não são pelos dons. Não são pelos dons. Cuidado para você não ser uma vitrine do seu próprio ego. Eu acho. Essa axiologia é satânica. O que a palavra diz? O que a palavra diz? O dom chama a atenção, e chama mesmo. Nós já falamos sobre isso, e quem não gosta de ver um profeta? O profeta vindo em sua direção, no sapatinho de fogo, pá. Daí você está ali, quase colocando a cabeça na mão dele, e ele passa por você e vai na pessoa de trás, que chegou ontem na igreja. Você está há anos na luta, e os profetas passam de ladinho, e você enfia a cabeça. Eu participei. Não é você não. Como isso dói. Quantas vezes eu participei de reuniões de revelações e libertação. Meu Deus do céu, olha você aí. Não, o de trás. Gente, que vergonha. Eu falei, nossa, perdi por um triz. Passou perto dessa vez. Meus irmãos, nós precisamos entender que você é um reflexo da luz de Jesus.
Você não é Jesus. Você é um reflexo da luz de Jesus. Você é um instrumento de Deus que, através do fruto, pode se manifestar muitos dons e muitas pessoas serem curadas, transformadas, renovadas, restauradas, redirecionadas para o reino de Deus. Então, o dom chama atenção, o fruto gera transformação. Você precisa de transformação. Não é o testemunho de A ou de B, não, é o seu testemunho. Mamãe e papai testemunham de mim, minha esposa testemunha de mim, mas eu testemunho de mim? Eu dou fruto? Ou as pessoas às vezes têm medo do que você vai falar? Ou tem aquele negócio de ser muito amiguinho, então eu vou ser conivente com fulano? Não tem nada disso, irmãos. Não tem nada disso. O dom chama atenção, o fruto gera transformação. Diante disso surge uma pergunta essencial, já que no ponto 2, sem o fruto do Espírito, o dom revela o ego, não Cristo. Então qual é o verdadeiro propósito dos dons espirituais? Que é o 3 e o último. Estamos rapidinho. Nossa, o relógio está mais rápido do que eu. Eu achei que eu estava bem, mas vamos lá. O fruto valida o dom que edifica a igreja. Os dons estão para edificar a igreja, e a igreja somos nós. Alguém pode ser usado em um dom, vai ser beneficiado porque é um instrumento de Deus, mas vai entregar uma mensagem, um presente, um milagre para outra pessoa, e isso edifica toda a igreja. 1 Coríntios 14, 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. 1 Coríntios 14, 12. Às vezes eu misturo as versões, tá, irmãos? Eu pego uma versão que fale mais fácil para o meu e para o teu coração. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça, a igreja seja edificada. Como resultado que na presença de Deus, diante de Deus só tem benefício, a igreja edificada, você é edificado. Você é um instrumento para edificar a igreja. É óbvio que a igreja vai te reconhecer como instrumento de Deus. Você vê, todo mundo é beneficiado. Agora, quando você faz para se aparecer, ou acha que você é o tal ou é a tal, aí o seu ego inflamou e vai gerar problema para você. O fruto do Espírito é o que dá credibilidade ao dom. Credibilidade ao dom. Cuidado com esse negócio, eu vou ali porque tem um profeta. Não, cuidado. O fruto do Espírito sustenta o ministério, preserva relacionamentos e glorifica Deus. O fruto não é o dom, é o fruto. Uma igreja de pessoas íntegras, honestas, que buscam a pureza e a santidade, lutam contra as nossas vaidades, os nossos desejos humanos. Isso edifica a igreja. Mas como que se prova isso? É pelo fruto, por essa vida de integridade. Não adianta estar sentado aqui e vivendo uma vida medíocre aí fora. É de Jesus, é do diabo, é do mundo, é de tudo quanto é coisa. Não. Nós somos separados e selados pelo Espírito Santo como discípulos de Jesus. Não é discípulo de mais ninguém. Se as pessoas estão de acordo, gostam ou não, não interessa. Nós glorificamos ao nosso Deus, e a glória sobe e a glória desce, porque com Ele não se perde, só se ganha. Não tem jeito, cuidado. O fruto sustenta o ministério, preserva o relacionamento, glorifica a Deus. Quando o dom opera através de uma vida frutífera, com fruto, a igreja é edificada, Deus é glorificado, vidas são transformadas de verdade. Existe falso crente, falso pastor, falso discípulo, falso mestre, e nós precisamos buscar entender. Você precisa fazer uma autoavaliação. Eu estou encaixado aonde? Pelos meus frutos.
Eu estou encaixado aonde? Nós precisamos analisar isso. Não é o quanto alguém se manifesta, mas o quanto alguém se parece com Cristo. Se manifesta dom, se parece fruto. Nós precisamos ser parecidos com Cristo, e daqui a pouco volta às aulas. E lá na escola nós precisamos ser parecidos com Cristo. E dar fruto que gere para a vida eterna. Com isso em mente, não é o quanto alguém se manifesta, mas o quanto alguém se parece com Cristo. Com isso, precisamos concluir refletindo sobre o que Deus espera de nós. João 5:8. O que Deus espera de nós, recebendo dons e sacrificando o nosso ego para dar frutos. João 15:8. Quando vocês produzem muitos frutos, segura o garoto. Segura o garoto. Ele gosta desse celular. Ele precisa dar um celular para ele. Dá um iPhone 17 para ele, só para sentir qual que é a dele. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, a Deus, Jesus dizendo, e demonstra que são meus discípulos de verdade. Meus discípulos de verdade diz que tem discípulos de mentira. E está arrebentando o mundo. Tem muito. Deus não nos chamou apenas para fazer, mas para ser. Fazer é dom, ser é fruto. Ser paciente, amoroso, compreensivo. É difícil, irmãos, é difícil o relacionamento conjugal, pessoal, profissional. Tudo é difícil porque o ser humano é esquisito, é complicado, cada um quer impor a sua verdade. Cada um acha que é dono da verdade verdadeira. Meu Deus, não é fácil. Os dons são importantes, mas o fruto é indispensável. Sem o fruto do Espírito, os dons espirituais apenas manifestam a nossa personalidade, nosso orgulho ou nossas falhas, porque daí vão analisar a gente com mais frieza. Nossa, você é profeta, né? Mas você falha lá nos frutos da carne, em algum deles. E o diabo vai revelar para a pessoa e vão jogar na tua cara. Você não vai abaixar a cabeça e sair chorando. Você vai levantar a cabeça, glorificar a Deus, porque Deus está usando aquela mula para falar com você, para corrigir a sua vida, para você entrar no trilho. Ou entrar no caminho, melhor. Entrar no caminho que é Jesus. Sem o fruto do Espírito, os dons apenas manifestam essas coisas na gente. As nossas vaidades, nós precisamos. Mas quando há fruto, os dons se tornam instrumentos poderosos para glorificar a Deus e multiplicar a salvação das pessoas. Você é um instrumento tremendo para levar Jesus para a vida das pessoas. As pessoas vão ver a tua... Nossa, eu quero ser como você. Cara, como você é paciente. Como você é amoroso. Como você demora para explodir. Fruto. Nossa, Orisvaldo, você explode com facilidade. Carne, pastor na carne. Esse pastor vai para onde? O texto diz que não entrará no reino de Deus. Isso é para mim, para você, para nós. Busquemos os dons, sim, mas acima de tudo, busquemos uma vida cheia do Espírito, dando frutos para a vida eterna. O dom pode abrir portas, mas é o fruto que nos mantém de pé. Em nome de Jesus, quero que todos sejam usados pelos dons. Mas que coisa maravilhosa para a igreja, você dá fruto para a vida eterna.